Vamos começar o nosso encontro em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso amigo e mestre querido, Maria, nossa Mãe Santíssima, e pedindo aos amigos espirituais inspiração na apresentação deste trabalho, que possamos refletir e mais nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Estejamos atentos a todas as situações para poder aproveitar as oportunidades de aprendizado e colocar em prática nessa nossa existência o máximo que puder. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos e esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar com as questões do Livro dos Espíritos. Antes, porém, queremos convidar a todos para quarta-feira, dia 26, às 8h30, assistir a live Jesus em Convites, com o tema Adoção, com a Leda Marques Biguetti. E no próximo domingo, dia 30, às 8h30, nesse mesmo horário, encerrando o mês de novembro, nós vamos estar com as questões 112 e 113. Eu, Elisete, Cidinha e a Dalva. Conforme já começamos com a questão 100, nós vamos terminar o mês de novembro nas questões 112 e 113. Nós já sabemos que o mês de novembro, nós estamos estudando as questões que vão do 100 ao 113. Nós já vimos que essas questões estão no livro, no segundo livro dos Espíritos, né? O segundo livro, no livro segundo, capítulo 1 dos Espíritos, o item 6, que é a escala espírita. Na questão 100, foi dada assim uma geral sobre a escala espírita. Nós vimos as observações preliminares, a terceira ordem, hoje a segunda ordem, e nós vamos até a primeira ordem, nas questões 112 e 113. Na questão 101, nós falamos sobre os espíritos imperfeitos. A 102, os impuros. A 103, os levianos. 104, pseudo-sábios. 105, os neutros. 106, batedores e perturbadores. E hoje nós vamos ver as questões de 107, né? 107 a 111. A questão 107, ela não é uma pergunta. Allan Kardec faz um comentário sobre os bons espíritos, que são os espíritos da segunda ordem. Na segunda ordem, temos esses espíritos, né, os bons espíritos, e eles fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem, usando de todas as forças e recursos que eles dispõem para ajudar os outros, ajudar os semelhantes. Eles alimentam a ternura para com os seus companheiros, com os próximos, e não se esquecem de exercitar o perdão. Ainda que encontrem, a princípio, dificuldades para praticá-los quando eles recebem algum mal, quando esse
esses males, né, são praticados contra eles, quando essas faltas, né, são praticadas contra si mesmo. Quando estão encarnados, eles fazem todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Conforme o seu grau evolutivo, o espírito bom conhece um pouco de ciência, ele entende da filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. Embora ainda não consigam se desprender definitivamente daquilo que ama. Eles sentem-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. Ele compreende a existência de Deus e conhece as suas leis poderosas e sábias. Respeitam de forma evidente o direito dos outros, embora ainda reajam quando seus direitos são invadidos. Eles arrependem-se sinceramente quando erram e refletem assim por muito tempo sobre as faltas cometidas. E eles se esforçam para repará-las. O espírito bom, ele é manso por natureza e nunca usa uma energia brusca, nunca é grosseiro com os seus semelhantes, com os seus companheiros, que, que precisam ouvir alguma verdade. Então, quando eles têm que falar alguma verdade para o próximo, eles nunca são grosseiros. Eles evitam servir de instrumentos de corrigenda. Muitas vezes até silenciam para não ferir aqueles que se sentem contrariados em suas ações. Ele já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Esses espíritos, eles estão a caminho do amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor. Como espíritos bons, eles não estão completamente desmaterializados. Alguns têm laços presos aos interesses materiais ainda, com ligações a hábitos corriqueiros. Eles ainda têm essas ligações, embora não sejam portadores de vícios, nem tampouco sintam prazer em prejudicar alguém. Eles têm o prazer em exercitar a caridade e ajudar os que cruzam por seus caminhos, que passam por eles no dia a dia, né? Eles entendem que a felicidade está nessa atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer em fazê-lo aquelas pessoas mais fortemente ligadas, os familiares, né, os amigos mais próximos que estão mais fortemente ligados a si.
eles ainda são, esses bons espíritos, eles ainda são muito raros entre nós, aqui, reencarnados, né, no planeta. Porque aqui existe, assim, muitos espíritos que fazem o bem, mas estão em transição. Então, ora, eles praticam o bem, mas não conseguem se manter nesse padrão de só praticar o bem. Vez ou outra, eles têm uma dificuldade no relacionamento e acabam se perdendo, mas eles estão no caminho do aprendizado, como todos nós, e aqui estamos, né? Estamos no caminho, devagar e sempre. Esses bons espíritos, na realidade, são aqueles que têm a realização do bem como uma constância em suas vidas. Eles fazem o bem naturalmente. Toda ação deles está direcionada para o bem. E assim é de uma forma muito tranquila, muito natural, serena. E um exemplo que poderíamos dar daqueles que reencarnaram entre nós seria Chico Xavier, Dr. Bezerra, Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros conhecidos e que não conhecemos, né? E que tem assim as suas tarefas, o anonimato. E isso traz um conhecimento para eles e para a comunidade ao seu entorno. Esses bons espíritos já se encontram em uma escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se no amor que desconhece restrições de raça, cor, pátria, buscando assim universalizar seus sentimentos. São comumente identificados por santos, gênios, protetores ou guias que se espalham por todo o universo. E eles têm assim uma profunda e sincera intenção de ajudar os seus protegidos dentro da segurança que aprenderam a respeitar. Muito importante é a gente ter esses espíritos como exemplo de conduta para nós. Normalmente, espíritos como esses reencarnam entre nós justamente para nos servirem de exemplo, para nos mostrar tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Mesmo diante de todas as adversidades, das dores que o mundo atual nos apresenta, é possível vivenciar o amor de que Jesus nos falava. E muitas das vezes, esses espíritos estão muito próximos da gente. Ser um filho, um irmão. Então, é muito importante que a gente preste atenção nessa, nesses espíritos e siga o exemplo, né? Mais importante ainda. Aí nós vamos para a questão 108. E nessa questão, Allan Kardec continua fazendo comentários. E na questão 107 ele fala que nós podemos dividir em quatro classes a segunda ordem dos bons espíritos. E agora nós vamos ver a
quinta classe, que são os espíritos benévolos. Esses espíritos, os benévolos, eles alcançaram em profundidade o conhecimento moral, adquiriram a força de vivê-la em todos os momentos, mas não cultivaram com muito empenho a sabedoria, o que não ajuda a alma em ascensão. Na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e os seus fundamentos. Somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade da consciência quando bem orientados. Porém, a razão é de grande utilidade para nos mostrar até onde devemos chegar usando a bondade. E Deus é o equilíbrio universal. Se ele é amor, é também saber. E muito importante, né? A gente sempre usar isso. Então, nessa questão também, nós vamos ver que Emmanuel fala que a evolução do ser ele se dá pelo elemento moral e intelectual, nos mostrando a figura das duas asas, sem as quais uma ave ela não é capaz de alçar voo, quando lhe falta uma das asas, né? E, e ele colocou que uma das asas é a asa do amor, a importância de desenvolver esse sentimento para a busca da evolução no campo da moral. Mas também Emmanuel nos recomenda a busca do aprendizado pelo desenvolvimento do intelecto, para que possamos ter as duas asas e assim poder voar rumo à evolução. O conhecimento sem o amor é capaz de alimentar o orgulho, o egoísmo e um sentimento de superioridade que não cabe entre os filhos de Deus. Por outro lado, o amor sem o conhecimento passa a ser um amor ingênuo e deixa-se levar por aqueles que ainda não conquistaram o amor. Então, nós podemos concluir nossa evolução, ela se dá pelo desenvolvimento de ambas as asas, a qual podemos voar. E sem uma delas, não temos condições. Aí, passado isso, nós vamos para a questão 109. Nessa questão, nós vamos tratar da quarta classe, que são os espíritos sábios. Esses espíritos, eles possuem amplos conhecimentos, entretanto, eles dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático. São espíritos que já são desligados da matéria e que, quando encarnados,
Eles dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Eles estão completamente desligados da agressividade, ao contrário de espíritos malfeitores que fazem das guerras o próprio alimento e as têm em suas vidas como honra para a nação a que pertencem. Para os espíritos impuros, orgulhosos, egoístas, isso pode dar é, início a uma revolução, a uma guerra, né? Esses espíritos, os espíritos, os sábios, né? A sua maior grandeza o desprendimento por conhecer tudo pertence a Deus. E tudo o que usamos é por empréstimo, empréstimo divino. Eles são conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz e não se extingue com a alma. Eles, esses espíritos, né? Eles buscam o conhecimento científico, mas não buscam apenas a própria ciência. Eles buscam esses conhecimentos para que tenha utilidade, para que seja usado é, pelas pessoas, pela comunidade de um modo geral. Então, eles trabalham, eles buscam esse conhecimento para uma melhoria da população de um modo em geral. Então, são espíritos que não estão exatamente só nos laboratórios, só pesquisando, eles estão também na nossa vida, no dia a dia, convivendo com pessoas, buscando enxergar as necessidades de cada um, daquela comunidade, daquela região, para tentar melhorar de alguma forma, é, com o seu conhecimento, né, a vida daquelas pessoas, daquela comunidade. Não se preocupam tanto com as questões morais, porém, mantêm uma vida reta, digna, cultivam a ética cristã, a paciência, ainda não são perfeitos, né? Esse espírito ele não é perfeito, mas está em desenvolvimento, que é uma das grandes asas, né? Que é a asa da evolução, e que sem as duas asas é impossível alçar o voo, né? Então vamos para a questão 110. A questão 110 diz que os espíritos, né, esses espíritos, eles sedimentam essa busca no conhecimento suficiente para a correta compreensão das questões da vida. Essa é a questão 110. É, eles se interessam pelo progresso do ser humano reencarnado aqui no planeta. Então, são espíritos que desenvolvem ou direcionam mais as suas atenções para o aprendizado no campo da moral, mas que também não estão totalmente descuidando do desenvolvimento do intelecto. Eles estão cuidando das duas asas para o crescimento, embora tenham uma atenção maior no campo da moral.
eles têm a possibilidade de traduzirem essa evolução moral em sua vida cotidiana, sempre direcionados para o bem da comunidade e daqueles que convivem com eles. São espíritos que estão bem mais próximos, da perfeição, mas que ainda têm uma caminhada, pela frente. Eles têm provas por passar e, obviamente, ainda se equivocam menos que nós, mas ainda eles se enganam. Esse espírito, ele já tem, ele já não tem, ele não tem certas ligações, no mundo físico. E ele já se livrou, das paixões, inferiores. Eles alimentam, uma força poderosa no coração, o amor, e sentem a fraternidade por todos os povos. É como se saísse de dentro deles uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo em que vivem. Nem do desenvolvimento, moral, ele testemunha, tem assim, ele tem uma capacidade intelectual e deseja que os homens, avancem no conhecimento. Eles empenham-se para que esse conhecimento seja usado a serviço, da caridade e do amor. Esses espíritos, como nós já dissemos, eles são dotados de autoconhecimento e não ficam apenas na teoria. Porém, eles vivem esse conhecimento que se manifesta em suas atitudes. Eles mostram isso através dos exemplos que eles dão. A evolução espiritual, ela é engenhosa e ela cresce em todos os rumos. E com o passar dos tempos, se concentra em um só ponto na unidade universal, que é a perfeição. A escala evolutiva da alma, ela é enorme. E o espírito vai ascendendo em direção à luz, e a sua filosofia maior é o trabalho. E nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. Bom, agora nós estamos chegando, na questão 111. Allan Kardec nos fala dos espíritos superiores, que já sabemos, eles são raros entre nós, aqui na Terra, né? Que é um planeta de expiação e provas. Portanto, aqui a grande maioria, se não quase todos os espíritos aqui reencarnados, estão na classe de espíritos ainda imperfeitos. Todos estamos buscando, caminhando rumo à perfeição. Nós estamos buscando, através das provas e das expiações, a evolução moral e espiritual. Então, a Terra abriga esses espíritos que estão aqui em busca da escola para resgatar os débitos, né? Morais e espirituais.
Nós temos, então, dificuldade de compreender esses espíritos, porque nós não conhecemos o íntimo desses espíritos, nós não conhecemos os íntimos deles. E sua evolução praticamente já se efetivou, tanto no campo moral como no intelectual. Já conquistaram, digamos assim, as suas duas asas, que são a asa da moral e do saber. Então, esses espíritos superiores são os verdadeiros trabalhadores da seara de Cristo entre nós. Eles auxiliam Jesus na condição de condução do rebanho. Poucos reencarnam entre nós, mas esses espíritos superiores que reencarnam normalmente, eles vêm até nós para nos servir de exemplo na conduta. São eles que nos trazem a certeza de que é possível vivenciar tudo aquilo que Jesus nos ensinou diante das adversidades que a vida vem nos apresentar. Pessoas que, através de sua vida digna e reta, passaram por todas as adversidades da vida e mesmo assim, só nos exemplificaram o amor, nos mostraram a possibilidade de viver esse amor. Portanto, alcançar o grau evolutivo desses espíritos é ou deveria ser o primeiro objetivo para todos nós, já que eles são o exemplo. Aqueles que já se conscientizaram da lei do amor, buscam nesses espíritos o exemplo para se fortalecer e para direcionar seus caminhos, obviamente que eles também têm um passo a seguir na busca da sua evolução. Então, quando nós conseguirmos chegar ao grau evolutivo deles, seguiremos ainda o caminho para chegarmos ao degrau de espíritos puros. Aí já é a nível de Jesus. E nós estamos a caminhos, nós temos que ter essa certeza que chegaremos lá, demore quanto for, mas a gente precisa se esforçar sempre para chegar ao nível de Jesus. Então, nós podemos concluir que esses espíritos superiores, eles reúnem em si qualidades incalculáveis que passam despercebidas pelos homens. Eles são conhecedores de muitas ciências, sabedoria e bondade. Eles compreendem na profundidade as leis de Deus e não somente compreendem, mas vivem essas leis. Suas ligações com a terra já transcendem aos laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades, que amizades convencionais que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações essas já desnecessárias aos espíritos que vivem no clima de universalidade,
em plena e constante cooperação com a obra do Criador. Eles identificam todas as criaturas como irmãs, amando-as como Jesus nos ensinou. E por aqui, a gente encerra a questão 111, e como nós já falamos a 112 e a 113, a gente continua no próximo domingo, dia 30. Agora nós vamos encerrar e queremos agradecer a todos por esses momentos de reflexões, momentos que nos ajudam, principalmente é, a quem faz o estudo, né? Ajuda primeiramente a gente. Então, nós queremos agradecer a todos vocês e, e que nós continuemos firmes, seguindo nesse caminho de sempre evoluir, sempre progredir até chegarmos a Jesus. E vamos para a nossa prece final. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre querido, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Batuíra, patrono desta casa, a todos os espíritos amigos que nos auxiliaram, nos incentivaram, estiveram presentes para que esse estudo acontecesse. Obrigada pela oportunidade de trabalho e aprendizado, e que possamos colocar em prática esses aprendizados que estamos recebendo ao longo de nossa jornada. Dê-nos coragem, Senhor, para seguir em frente, para enfrentar os desafios que se apresentam sempre, e dê-nos disposição para continuar este trabalho. E sempre junto com a espiritualidade amiga. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos e dispõe de nós sempre. Que tenhamos todos uma boa semana, produtiva, com muito amor e caridade aos nossos semelhantes. Que assim seja. Um bom dia, uma boa semana e até semana que vem. Bom dia.